que, num boom das commodities, o PT não conseguiu fazer essa leitura. O PT internamente ele não viu que seria um tiro curto, que ele teria que tomar medidas, para senão ia. Os planos do Partido dos Trabalhadores, eles não iam ter efetividade, né, não, que eles propunham para a população. Isso não foi analisado dentro do PT? Olha, na minha opinião, o PT ele chega ao poder sem qualquer projeto do Brasil bem definido. E se vocês buscarem a documentação da época, vocês vão ver isso. Até o próprio projeto Fome Zero, que foi implantado na época, foi toda a campanha em cima do Fome Zero, é até curioso, eu adoro mencionar esse exemplo. O PT não sabia o que era o Fome Zero. O Fome Zero era só uma jogada de marketing durante a campanha. Aí quando o Lula ganha a eleição pela primeira vez, falou, pô, agora a gente tem que ver o que vai ser o Fome Zero. O que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer exatamente com isso? O PT foi muito influenciado do ponto de vista interno. As figuras que economicamente assumiram controle, essas coisas dentro do PT, eram, na verdade, algumas nuances ali, mas de uma escola que descende de Fernando Henrique Cardoso, que era o último presidente. Qual que é a ideia de Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso é o cara que, e vejam, eu não estou dizendo que o PT inteiro era isso, mas as pessoas que estavam à frente do PT, se pegar Guido Mantega, só para ficar num exemplo aqui, que foi ministro da Fazenda e tudo mais, era do SEBRAP, o mesmo grupo com o Fernando Henrique participava, partilhava de ideias muito parecidas. Fernando Henrique Cardoso é o autor da teoria que justifica aquilo que a ditadura militar fez. Sim, que justifica o que a ditadura militar fez em termos econômicos no Brasil. O que fez a ditadura militar no Brasil? Ela consolidou um esquema que o Fernando Henrique vai chamar de desenvolvimento associado, que o desenvolvimento do Brasil, a criação de um mercado interno. O Brasil pode se desenvolver associando ao capital estrangeiro e tentando assim explorar as brechas dessa associação. Então nós vamos trazer aqui para o Brasil as indústrias estrangeiras, vamos abrir o mercado brasileiro para as indústrias estrangeiras. O capital de origem brasileira é um capital que não deixava de ter razão, em algum sentido, era um capital bastante obsoleto, conservador, então é melhor que esse capital seja varrido pelo capital estrangeiro mesmo. Você vai criar uma nova burguesia nacional associada nessa cadeia de produção do capital estrangeiro, então das indústrias de eletrodomésticos, automóveis e tudo que se instalarem aqui. Então era uma proposta de desenvolver o Brasil em associação com o capital estrangeiro, criando o mercado interno brasileiro. A ditadura militar consolida isso. É como se fosse viver dos restos. A gente deixa o pessoal desenvolver e o que for bom eles vão levar, o que sobrar a gente fica. Isso. E viver dos restos. Alguma coisa não era semelhante ao que a China fez também? Só que lá deu certo e aqui não, que não chegou a acontecer. Não. A China ela tinha um desenvolvimento próprio independente. Ela usou dessa presença massiva do capital estrangeiro lá dentro e ainda era uma presença diferente, a gente não pode esquecer. Porque a presença do capital estrangeiro na China não era para atender o mercado doméstico chinês, era para atender o mercado mundial. Verdade, externo. Né? Mas em paralelo para isso, vou te dar um exemplo. Enquanto a China abria para entrar fábricas de iPhone dentro da China, setor automobilístico não. Eles falaram, não, aqui está uma tecnologia que a gente quer se apropriar. Agora que foi liberado, quando eles já se consolidaram, nunca teve Volkswagen, General Motors, Hyundai na China. Tinha em parcerias com as empresas montadoras chinesas. Para dar um exemplo aqui. Entendi. A China circunscreveu muito bem, olha, esses setores aqui A, B, C e D, beleza, o capital estrangeiro pode vir, inclusive para explorar nosso mercado interno. Porque a gente não tem conhecimento para fazer isso. Não tem conhecimento para fazer e não tem como dar passo nisso nesse momento. Agora, esses setores aqui, ó, E, F, G, H... Fundamental para nós. Esses aqui ninguém mexe. É totalmente diferente. A China pegou o sistema bancário financeiro é um sistema totalmente controlado pelo Estado. E a cadeia de suprimentos chinesa, por exemplo, que insumos, infraestrutura, também, dentro da grande empresa, como eu falei, tem nada a ver com o que o Brasil fez. O Brasil, viver de restos, a tese do Fernando Henrique era essa, viver de restos é melhor do que viver fora disso. Então a gente tem que tentar viver. O raciocínio parece fazer sentido. Agora o problema é que nenhuma estratégia em cima desses restos que o Brasil iria pegar clara foi definida. Mas isso quem consolidou foi a ditadura militar. A ditadura militar brasileira ela associou ao capital estrangeiro. Inclusive não é à toa que foi uma ditadura militar que fez isso,
porque existia no Brasil 2 grupos de capitalistas, de proprietários de terra, ligados a um Brasil ainda colonial, Sim. produção de café, essa coisa toda, e você tinha do outro lado um Brasil industrial, mas era um Brasil industrial que queria um mercado interno mais forte, tirar certos privilégios que vinha dessa aristocracia rural, mas também não estava disposta a nenhuma batalha global em termos de coisas mais ousadas, de mudanças mais Era ousadas. algo em benefício próprio, né? Não era algo em Com benefício muita do força país. em São Paulo, né? Não é à toa que você vai ter, ó, depois com o governo Vargas, você tem primeiro aquela chamada Revolução Constitucionalista de 1932. O Brasil, de 30 até 64, era um Brasil fraturado entre uma burguesia paulista, mais ou menos associada ali a a carioca, e Getúlio, que vinha do Sul, né, e representava um outro projeto. A ditadura militar chega meio que por cima dessa coisa toda e fala, não, aqui é capital estrangeiro, o capital nacional vai se associar a ele onde der. Uhum. Tá entendendo? Me impressiona muito, assim, você pegar o PT, a fundação do PT vem de revolucionários que lutaram na ditadura. Esse pessoal participou da base de fundação do PT, né? E a gente tem grandes pensadores ali, a gente não pode negar isso, cara. Né? José Dirceu, Breno Altman, José Genuíno... Cara, o Lula, pô. o Lula não. Mas o Lula é O Lula não, porque o Lula mano. nessa época ele tava na luta do sindicato, né? Então, assim, eu tô falando realmente de pessoas Tá, que na dedicaram base mesmo a ali. vida ao estudo, assim, né? A Dilma. Eu não conheço a história da Dilma. Se você puder acrescentar nisso aí, eu não conheço. Eu tô falando das pessoas que eu porque ela conheço faz aqui. parte dessa primeira jornada da guerrilha e tudo mais, onde você tinha uns grupos Sim, armados era uma ali, né? revolucionária e com certeza devia entendeu? compartilhar informações, entendeu? né? Isso. Pô, o caminho da luta tava traçado. Como que os caras se perderam nisso aí, velho? Na verdade, Rodrigo, o PT é uma organização que, primeiro, ela surgiu já como uma organização com poder de influência grande, muito grande, porque foi na esteira das maiores mobilizações operárias das últimas décadas no mundo. Que foi aquilo que aconteceu no Brasil nos anos 70, anos 80. Hoje, acho que a nova geração não tem dimensão do que foi isso. Só vou dar um exemplo. Lá em Belo Horizonte, o setor que teve mais peso é o setor da construção civil. Belo Horizonte, em 78, 80, era uma cidade em construção. Era uma cidade que saiu de 100 e poucos mil habitantes nos anos 50 para uma cidade de 1 milhão e 200 no final dos anos 70. Então, a construção civil ali era o setor mais... Tinha quase 200 mil trabalhadores da construção civil na zona metropolitana. Muito grande. Uma Brasília rolou lá em BH, então. Isso, exatamente. Vamos construir BH. BH, anos 60, 70, é um processo de construção da cidade. Uma das famosas greves da construção civil, em 1978, o que foi metalúrgicos em São Paulo, foi a construção civil em Belo Horizonte, embora metalúrgicos lá também tivesse muita força. Você tem uma greve que você tem 100, 150 mil pessoas, onde hoje é a Praça da Estação, em Belo Horizonte. A polícia tenta conter, dispersar aquilo ali. A turma pega os carros da polícia, tira todos os policiais lá de dentro, botam todos de cabeça para baixo enfileirado e incendia todos. Você chega com jato d'água para poder dispersar. A galera tomou o caminhão com jato d'água da polícia e voltou o jato d'água para os carros da polícia e mandou todo mundo embora. Que isso, velho? Mano do céu. Não sabia disso não, em Depois fala que o 78. brasileiro era pacífico, a gente foi amansado, a gente já foi até brabinho aí. Isso é uma ilusão. Isso é quase uma guerra Isso é uma civil ilusão. mineira, E o processo sai vitorioso, não tem ninguém, a polícia não faz. Eles falam que a gente é manso pra gente não fazer isso de novo aí. Sim. Os processos ali em São Paulo era uma coisa assim absurda, você tá entendendo? Por capacidade de organização, era uma classe operária muito jovem, que tinha desse processo de urbanização do Brasil, vindo para São Paulo, condições de trabalho de qualquer jeito dentro daquele processo, em plena ditadura militar. Na verdade, a ditadura cai muito por esses levantes. Tá? Depois acabou terminando a conciliação, como infelizmente todos os processos no Brasil terminaram, que gerou a abertura para a República. Mas eu digo para você que se não fosse esse contexto que levou à queda da ditadura militar, por exemplo, a Constituição de 88 no Brasil não teria SUS. Então, ainda que foi uma conciliação, mas foi uma conciliação que teve que ter muita concessão. Tá entendendo? Teve que ter muita concessão, né? E o SUS, por exemplo, ele é criado ali. E o PT foi o quê? Foi uma grande coalizão que envolvia várias organizações que atuavam dentro desse processo.
E na esteira desse movimento muito forte, o PT ele já surge como uma potência. Mas que os rumos do que seria o PT ainda não estavam 100% definidos. Tinha toda uma disputa interna nesse sentido. Vários grupos ali, e os caras não conseguiam se entender internamente. Não é que eles não conseguiam se entender, porque eles tinham visões diferentes mesmo, é pra onde isso aqui vai. Uhum. Tá entendendo? O que virou o PT é o grupo que venceu, é o grupo do Zé Disseu. Tá entendendo? É o grupo que venceu. Por isso que eu digo, o pessoal fica assim, ó, gente, vamos tirar as nossas diferenças e ficar só em torno do que tem em comum. Não, as nossas diferenças definem o que vai ser. Definiu o que vai ser, o que foi o PT. Sim. O que foi o PT, os governos do PT e o que eles fizeram era a estratégia do grupo que venceu. Né? Que envolve lá dentro uma tendência grande, que é a articulação, que o Zé Disseu é um dos principais cabeças, né? Que se tornou um grupo amplamente majoritário dentro do PT. Várias outras tendências que tinham visões muito diferentes foram derrotadas na luta interna, normal. Isso aí foi o que prevaleceu, né? Então, só voltando alguns passos atrás, aí a gente chega aqui no PT, rapidinho, não vou demorar muito não. Então veja, o período do milagre econômico lá da ditadura é realmente o período que chega muito capital estrangeiro para o Brasil. Ora, chega capital estrangeiro no Brasil, só que você tem que ter toda uma cadeia de fornecedor para alimentar aquilo ali. Então o Estado é que entrou criando esses fornecedores, tá? Então o Estado entrou criando o setor siderúrgico brasileiro. Então, para você pegar a CSN, todas essas empresas, a Cesita em Minas Gerais, eram empresas estatais. O Estado entrou com o Vale do Rio Doce para minério de ferro para alimentar a siderurgia e outros minérios. Com Petrobras, que já tinha sido criada antes, mas desenvolvida para energia para todos esses setores, fertilizantes e por aí vai. Então o Estado entra e se endivida, cria toda essa cadeia de fornecedores para alimentar as empresas de capital estrangeiro que chegava aqui. Qual que era a ideia do Fernando Henrique Cardoso? Ora, deixa a coisa rolar. Quanto mais a gente abrir o mercado, mais competitivo vai ser os capitalistas brasileiros que vão emergir disso. O que a gente não pode ter é aqueles capitalistas, daquele colonialismo antigo, vinculado à terra, a estruturas tradicionais. Então a gente tem que abrir o mercado brasileiro. Agora a gente pega aquilo que o Estado desenvolveu, que o Estado investiu, toda essa cadeia de suprimentos para a indústria, nós vamos vender tudo, vamos privatizar, porque isso vai gerar um capital nacional sólido. Tá entendendo? Competitivo e etc. Depois, começou com Collor esse processo, na verdade. A única diferença mais expressiva do projeto do PT em relação ao Fernando Henrique Cardoso, o Guido Mantega assume tudo isso. Se vocês procurarem os artigos do Guido Mantega, de elogios a Fernando Henrique Cardoso, são enormes, são inúmeros. Ele só tem uma visão mais keynesiana, que é, beleza, tem que ter esse capital privado, as privatizações que o Fernando Henrique fez foi bom, as leis como a lei de responsabilidade fiscal, que acertou toda a política monetária brasileira, é o que deveria ser feito, só que o Estado entra como agente consumidor. O keynesianismo é um pouco isso. O liberal, ele pensa como? Pra você entender, liberal e keynesiano. O liberal arranca o máximo de Estado que a gente conseguir, para que as pessoas possam, os capitalistas possam pegar o máximo possível do que eles ganharem e reinvestir. Porque é isso que você faz com os lucros e tudo, reinveste. A própria produção vai gerar um consumo, porque ao se criar mais empresas, você vai contratar mais trabalhadores e tal. Essa é a ideia do liberal, né? Quem se fala, olha, não, é o contrário. Os dois vão pôr na lateralidade oposta. Não, você esquece que o capitalista pode não investir. O capital excedente dele pode ficar parado. E normalmente em situações de estagnação econômica, veja, ele simplesmente investir e contratar mais trabalhadores não vai aumentar o consumo do produto dele. Todos têm que fazer isso ao mesmo tempo. E não tem nenhuma garantia que isso vai acontecer. Então Keynes fala, por isso que precisa de um agente interventor externo para tapar esse buraco. Toda vez que as pessoas capitalistas não estão investindo, o Estado chega induzindo investimento e criando consumo. Induzindo investimento e criando consumo. O Guido Mantega é bem por essa linha. Então eles vão criar o PAC, tá entendendo? Onde estão os projetos de desenvolvimento do PT? Está em setor como construção, tá entendendo? Obras públicas. A gente vai elevar o consumo estatal por diversas vias. A gente pode elevar por meio dos programas de renda básica, a gente eleva o consumo estatal por meio de bolsas de incentivo à pesquisa.
É nesse sentido. Mas mexer na estrutura do país, no interior da Divisão Internacional do Trabalho, isso o PT secundarizou completamente. E não viu que ambos achavam que o mercado resolvia o problema. No caso do Fernando Henrique, de uma forma um pouco mais automática. No caso do PT, com o Estado atuando como agente que induz consumo. Direcionando. Ampliando a base de consumo, né, quando ela se estagna na sociedade no seu conjunto. Mas ambos deixaram o mercado resolver o problema da estrutura produtiva brasileira. Então, o negócio que aconteceu e foi essa ordem cronológica que você traz aí, faz a gente entender onde a gente está. Porque a gente nunca teve investimento no que você sempre defendeu, né? Na tecnologia de ponta, nas indústrias de desenvolvimento. Isso nunca teve. E vamos entender, por certos processos, talvez naturais, funcionou. Na época da ditadura militar, que teve esse primeiro investimento externo, isso fluiu porque tinha capital entrando e fazia de alguma forma a engrenagem girar. Sim. No boom das commodities com o Lula, isso funcionou porque tinha uma grana sobrando e veio. Mas é sempre um tiro curto, né? E onde que os líderes que a gente sempre teve falham no mesmo processo de não mudar, sabe, a visão futuro, o planejamento? É porque sempre foi uma liderança, a mesma liderança, apesar de estarem de lados opostos, a mesma cabeça, a mesma forma de agir, a gente nunca teve nada diferente. Não, veja, essas opções todas, elas são muito diferentes, mas aí acho que a gente tem que tentar situar. Então, por exemplo, ninguém sabe mais o que quer no Brasil no último período do que o grupo encabeçado por Bolsonaro. Só que ali você tem interesses bastante específicos que estão sendo defendidos, ainda que o discurso ali seja outro. Então, para dar né? Então, ora, o Bolsonaro representa um grupo de capitalistas brasileiros que sabe que o Brasil não vai desenvolver e não está nem aí. O importante é que para eles a coisa está funcionando. Ora, estando o Brasil descendendo na Divisão Internacional do Trabalho, por exemplo, interessa você quebrar qualquer tipo de garantia trabalhista que exista, interessa condições de trabalho as piores possíveis, no campo, se possível, de trabalho análogo à escravidão, porque é uma agricultura voltada para exportação. Então, veja, o agricultor brasileiro, o mercado interno, o agronegócio brasileiro, na sua maioria, foda-se o mercado interno brasileiro. Porque nós não vendemos para o Brasil. O Brasil é só uma menor parte. Vocês entendem como é que tem posições diferentes? Por exemplo, a Fiesp interessa o mercado interno brasileiro. Para o Itaú, aquilo que surgiu um debate ontem aí com o Murilo, você está entendendo? O Itaú tem uma posição diferente do agronegócio brasileiro mesmo. Primeiro que ele nem é um principal financiador do agronegócio brasileiro, que está muito ligado ao Banco do Brasil, programas públicos, o Banco do Brasil e alguns bancos que atendem especificamente o agronegócio. O sucesso do Itaú depende do massa de consumidores e de uma parcela do capital que explora o mercado interno brasileiro. Você fica com o Itaú que é o bem do país? Não, mas ele está mais preocupado em manter um certo patamar de renda ali, que é onde o capital dele circula. Não cria dinheiro do nada, isso não existe, né? Onde o valor que ele administra, onde ele cobra os seus serviços e juros, circula. Setores como o agronegócio, por exemplo, está se lixando para isso. Ora, aqui, e olha que o trabalho agrícola no Brasil, 80% dele é informal, segundo os dados da PNAD. 80%? 80% de informalidade. No setor agrário no Brasil. Sempre foi gigante, tá? Mas isso é motivado, esse número, pelo pequeno produtor, não é grande. Não, é motivado pelo fato de você ter colheitas que são irregulares, né? Então você contrata uma quantidade grande de mão de obra, por exemplo, durante 4, 5 meses, 3 meses, e durante o resto não. Então você faz contratos por peça, que é tipo assim, você vai trabalhar aqui, quanto mais você colher, maior vai ser o que você vai ganhar. Então não é salário por trabalho fixado. Tem a ver com a estrutura agrária brasileira, que historicamente a informalidade ela sempre reinou também. Sim. Né? Historicamente a informalidade sempre reinou. Aqui em Araguari você via muito isso aqui, por exemplo. Tinha época de colheita de tomate aqui. Isso. Né? Que nessa época as famílias iam lá e pegavam muita grana ali. Isso. Porque estavam colhendo e recebendo pela produtividade. Pra viver o ano Mas inteiro. Nenhum ali tinha uma carteira assinada com o produtor rural. Não, né? Nenhum ali tinha um contrato de trabalho. Era tudo coisas temporárias, né? Na cidade onde eu venho, Turmalina, é uma cidade... Hoje mudou um pouco, tá? Turmalina, inclusive, melhorou.
Eu ia falar isso, porque eu lembro, sei exatamente, eu lembro até dos caminhões buscando, me fala o nome agora, passava o caminhão ali, você sentava no chão do caminhão e ia embora, levava uma galera da cidade inteira. Isso foi desse jeito, mas hoje, de verdade, aqui em Araguari não existe mais há muito tempo. Não, isso aí mudou. Porque também a produtividade do campo mudou, né? Hoje você usa maquinária agrícola, hoje você vai lá, usa uma máquina ali que colhe todo o café, pra né? mineiro, eu lembro do café, mas o tomate ainda é manual até hoje. É manual. O tomate não mudou. Café também, muitas vezes. Café é relevo irregular, né? Essas coisas todas. Por exemplo, Turmalina, me lembro, é uma parte gigante da cidade, trabalhava na época da cana, na época da colheita da cana, iam para São Paulo, e a cidade, assim, perdia 2 mil habitantes. Uma cidade de 10, 12 mil, perdia 2 mil habitantes na época. Nossa! Que passava... ficava deserta a cidade. Passava 3, 4 meses fora e depois voltava, todo mundo, com as motos, com as reservas e tudo, só que era o dinheiro que agora você ia ter que usar por mais... O ano inteiro. O ano inteiro, até você voltar outra vez, era esse ciclo. E outra coisa, tá tudo bem pra essas pessoas ficarem no informal, né? Na cabeça delas ali, ó, eu vou fazer um trabalho aqui, vou receber até mais, durante... Ela acha que tá recebendo mais, e ela concorda com a informalidade, né? Essa pessoa, ela nunca vai lá no patrão e fala assim, ó, quero que você registre a minha carteira, até porque ela não tem cartas na manga pra negociar isso com o patrão, né? Uma ilusão que a gente tem na cidade que a gente vive é que as pessoas têm escolha. Formalmente, a gente tem escolha para fazer o que a gente quiser. Mas óbvio que as escolhas que a gente vai fazer, elas são determinadas pelas condições em que a gente se encontra. Se eu só tenho uma oportunidade de emprego e não tenho nenhuma outra, e eu tenho que pagar o aluguel, eu não tenho ninguém que pode me sustentar e etc., eu não tenho escolha, eu vou ter que trabalhar naquilo ali. O que a pessoa quiser me pagar, eu vou pagar. Eu vou aceitar. Tá entendendo? Então é isso. As pessoas que estão dentro desses regimes de trabalho, essas são as opções que ela tem. Essas são as opções que ela tem. E etc. Então, eu quis fazer indicação no sentido de mostrar, olha, existem setores no capital no Brasil com interesses distintos, não é tudo igual. Eles se unem, quando você tem mobilizações em massa contra a classe trabalhadora no seu conjunto, eles estão juntos, mas eles têm interesses distintos ali. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro sabia muito bem o que não tem projeto de desenvolvimento. Eu lembro dos debates que eu participo, as coisas que as pessoas reproduzem. Fala assim, o Brasil não precisa de engenheiro, o Brasil precisa de pessoa para desentupir vaso na minha casa. Isso aí o Superman falou no debate lá comigo e tudo mais. Ou então, acho que foi o engenheiro Léo, né? Falar, o Brasil vai se desenvolver produzindo cachaça, né? Ou seja, a visão do desenvolvimento das pessoas é essa, o Brasil não tem que se desenvolver. É isso que eles estão falando, desde que o meu esteja garantido. Tipo assim, produção de cachaça, amigo, desculpa. Tipo assim, Salinas é uma cidade do lado de onde eu moro. Turmalina é ali perto de Salinas. Salinas é uma cidade de 20, 25 mil habitantes. Salinas é um dos maiores produtores de cachaça do Brasil. Salinas é uma cidade pobre, tendo um dos principais centros de produção de cachaça no Brasil. Por quê? Porque a produção da cachaça no interior da Divisão Internacional do Trabalho significa nada. Você está entendendo? O setor automobilístico significa 10% da riqueza mundial, você está entendendo? Setor aeroespacial significa 5%. Estou chutando os números aqui, tá, gente? É só para dar uma dimensão. É isso que significa. Setor de iPhone, etc., significa mais outros 9%, 10%, 12%. Você está entendendo? A questão é que se você não estiver metido dentro desses grandes nichos de produção do valor, o seu papel na divisão internacional do trabalho vai ser insignificante. O que aconteceu com o Brasil durante todo o governo do PT? O setor industrial que mais cresceu é a indústria de alimentos. A indústria brasileira, em termos absolutos, ela manteve seu peso. Em termos de número de pessoas empregadas na indústria de transformação, mas as pessoas que estão empregadas na indústria de transformação, cada vez mais é onde? Na indústria de alimentos. A indústria de alimentos é a que tem menor valor agregado, menor complexidade do trabalho. E o que significa menor valor agregado e menor complexidade do trabalho? Salário mais baixo. Então você entra lá na base da RAIS, que é onde tem a base de todos os trabalhadores brasileiros, maior setor industrial brasileiro de alimentos, salário mais baixo de todos os setores industriais de alimentos. De alimentos. Tá entendendo? E veja, essa classe trabalhadora com esses salários mais reduzidos, porque a indústria se simplificou, porque ela é menos complexa e tudo, é quem vai comprar o produto que é feito como capital. Isso é a economia brasileira inteira. Poder de compra Poder de compra que fica mais reduzido, mais baixo e tudo mais. Ô, Gustavo, e tudo isso reflete nos problemas que a gente vive hoje no Brasil, na nossa sociedade? Tudo isso é
é a causa de uma educação de péssima qualidade, é a causa dos problemas de segurança pública, que era algo que eu queria conversar com você hoje também. Por exemplo, várias pessoas hoje estão indo na internet falando que a esquerda brasileira não sabe falar de segurança pública. A esquerda brasileira, ela não tem as soluções para segurança pública, né? Você acha que isso que a gente está falando reflete? E eu gostaria que você desenvolvesse mais essas ideias, como que a gente pode resolver esses problemas hoje. Ah, claro. Com certeza, tá? Eu fico batendo muito nessa tecla, porque eu chego na segurança pública já. Tá. Beleza? Não vou deixar de falar, não. Para as pessoas não perderem de vista o seguinte, olha. Sem você ter produção de riqueza em escala crescente, não há distribuição da riqueza. Aí depois o segundo problema, que é de como ela é distribuída. Apropriação desigual. Mas no Brasil a gente pode parar nesse primeiro. Porque o Brasil é uma produção de riqueza estagnada no longo prazo ou até em queda, porque não há projeto de desenvolvimento nacional. E não há interesse, tá, dos setores dominantes no Brasil em fazê-lo, porque é algo caro, custoso, que leva tempo e eu quero lucro rápido. E aqui tem lugar para ganhar lucro rápido. Aqui é melhor você jogar na agricultura, é melhor você jogar na mineração, é melhor você jogar no petróleo, ou nesses setores industriais de baixo valor agregado, na indústria de alimentos, nesses enraizamentos que vai se ter no mercado interno brasileiro que foi se conformado, né, que vai explorar aqui a educação privada, a saúde privada e por aí vai. Então esses setores se beneficiam, ganham muita grana, e se não der para expandir, eu coloco no exterior ou eu boto em títulos da dívida pública brasileira e seguimos o barco. Juros aí, viver disso aí. Isso. O Bolsonaro expressa um grupo que é isso mesmo. O Brasil é isso mesmo e foda-se. O importante é que o meu esteja garantido. E aqui eu tenho que acirrar as condições para garantir que essas condições de reprodução do capital dentro do Brasil em decadência continue. Então, como o Brasil descende a ladeira, então eu tenho que reduzir condições de trabalho, tornar o trabalho mais flexível, permitir contratação de trabalho intermitente, acabar com a CLT, trabalho parcial, acabar com a CLT que está virando privilégio no Brasil, né? E por aí vai. Então a gente expressa exatamente isso. O PT, acho que sempre teve um projeto de poder, sem saber exatamente o que ele ia fazer e sem estar disposto a fazer qualquer grande enfrentamento. Então você fala assim, tem pessoas no PT que querem uma mudança estrutural no Brasil? Eu não duvido que tenha. Mas não adianta você querer. Você tem que estar disposto ao grau de enfrentamento que te permita tal. A primeira condição para o PT chegar no poder que ele fez foi assinar uma carta ao povo brasileiro, assinada pelo Lula, evidentemente, garantindo que não ia mexer em nada disso para deixar todo o setor capitalista brasileiro tranquilo. Aqui nós vamos botar o ajuste fiscal acima de tudo, aqui nós vamos cumprir todos os nossos compromissos, tanto com as organizações estrangeiras quanto com o capital a nível internacional. Essa carta foi o grande salvo-conduto do PT para falar assim, olha, nós vamos chegar no poder e queremos conciliar o interesse de todos. Agora, quando você concilia o interesse de todos, você mantém os interesses de quem... Tá entendendo? Então, ele tenta fazer o quê? Pequenos ajustes. Mas você acredita que o nosso vizinho aqui, que detém 40% do capital mundial, ele quer que o nosso país se desenvolva? Ele permite? Ou será que é um jogo que o PT tem que vencer uma batalha todo dia ali? Com certeza. O PT teria que enfrentar, por exemplo, os Estados Unidos para fazer isso.